Olá, Olá, Camila. tudo bem? Você está me vendo bem aí? Estou vendo e Eu, hein? ouvindo muito bem. Então tá bom. Nós estamos aqui começando a nossa live de hoje aqui com a Camila Teodoro. Vamos esperar o pessoal ir entrando aí, né? Aí Sim, se entrando aí. Muito bom. Lembrando que nós estamos ao vivo no Facebook, aqui no Instagram e nas nossas redes sociais. Agradecer aí o nosso público, os nossos seguidores aí, os seguidores da Camila, que com sim. certeza ela deve ter divulgado aí nas redes sociais dela, para que a gente tivesse um bom aproveitamento para falar de um assunto tão sério, né? E quero já começar te agradecendo, Camila, por aceitar esse convite, né? Sei que é uma área que você domina bastante aí, e quero te parabenizar por o trabalho que você vem fazendo à frente do Instituto ICATEPS. Você vai ter oportunidade de falar um pouco, né? E agradecer também ao pessoal que está entrando. A gente já está começando a ter aí um bom quórum aí. O pessoal está entrando e está ficando ao vivo com a gente. Eu não estou conseguindo ver você na minha tela aqui, viu? Algum problema técnico aí, talvez eu não está dividindo a tela aí. Mas vamos, daqui a pouco aí a internet melhora aí. E aqui eu apertei para. Você está me ouvindo bem ainda, Camila? Camila, você está por aí? Oi, agora sim. Está me ouvindo, Oi, Camila? sim. Ah, perfeito. Então, agora dividiu a tela aí, eu estou conseguindo te ver bem agora aqui, Ah, né? tá, tudo bem. Você está me ouvindo bem aí? Tudo bem por aqui, muito trabalho. Estamos num momento muito bom para a psicologia. É verdade. Camila, aproveita e já faz uma apresentação aí tua, fala um pouco sobre o Instituto, né? Dá um Uhum. panorama geral pra gente aí, tá bom? Tá. Então, eu sou a Camila Teodoro, sou psicóloga há mais de 10 anos, atuo principalmente com atendimento de adultos. Há um ano e fundei o meu Instituto de Psicologia, onde nós oferecemos três principais serviços, que é a clínica de psicologia, tanto particular quanto a clínica social. Nós temos uma escola de negócios para pessoas que querem aprimorar e potencializar suas carreiras profissionais. E temos também o terceiro produto aí, que são as palestras e soluções para a empresa. Então, hoje, o instituto, que nós chamamos de ICATEPSE, o Instituto Camila Teodoro de Psicologia, está aqui em Santo André e presta diversos serviços para a sociedade. Eu sou uma psicóloga apaixonada pelo que eu faço, Carlos, e principalmente por entender que a minha profissão ela tem uma colaboração essencial para o compromisso social com as pessoas e também com o desenvolvimento humano em sua integralidade. Então, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui nessa live hoje para falar um pouco sobre psicologia, sobre as questões que envolvem Setembro Amarelo, mas principalmente por ser um momento tão importante para a sociedade, a psicologia enquanto profissão. Então, muito obrigada por essa chance de estar aqui. Ah, muito bom. Eu tenho certeza que ao final dessa live, muita gente vai ser edificada, vai ter várias informações a respeito, Uhum. pela ação, por toda a tua experiência aí no campo. Eu acho que é muito pertinente a gente falar aqui sobre o Setembro Amarelo, né? Para informação e prevenção. Eu acho que nós temos um papel muito importante para a gente disseminar e falar sobre o assunto. Quebrar Sim, tabus, né? E a gente falar sobre um assunto tão difícil, né? Não é realmente um assunto fácil de falar, é um assunto que envolve, por exemplo, um caso de doença, né? A gente entende, depois você vai explicar para a gente aí. Tanto é que no poder público nós temos até áreas, né? Nós temos o Centro de Atenção Psicossocial, né? Que é o CAPS, que cuida também dessa área também. Então você percebe que o suicídio, como todas essas doenças mentais, elas acabam entrando num pacote de política pública. E exato. hoje em Santo André tem esse desenvolvimento, temos alguns CAPs espalhados pela cidade em pontos estratégicos, né? Não é nenhum
mérito, ou eu diria para você que isso não é o caso de você ter um poder aquisitivo alto e estar fora do caso de suicídio, ou uma pessoa que tem um poder aquisitivo um pouco mais baixo. A saúde pública hoje, ela precisa realmente falar mais sobre esse campo, né, da psicologia relacionada também ao suicídio, esse acompanhamento, né? E falando um pouco a importância sobre esse tema, né, Camila? O que você pode falar um pouco para nós sobre esse tema tão importante, sobre o Setembro Amarelo, sobre o mês que a gente fala sobre a prevenção do suicídio, né? Dá para nós uma geral, depois já estou recebendo algumas perguntas aqui, depois eu vou transmitindo para você aqui, tá bom? Tá. Bom, o que eu tenho para falar é o seguinte, então, Setembro Amarelo foi o mês escolhido para ocorrer essa campanha, porque dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Conscientização e Prevenção ao Suicídio. Então, por isso, instaurou-se a campanha do Setembro Amarelo. Agora, já que você tocou, né, na questão de saúde pública e políticas públicas, talvez aí para prevenção do suicídio, como uma forma de garantir o direito, né, à saúde mental das pessoas, eu preciso dizer que os equipamentos de saúde eles melhoraram muito, né, de alguns anos para cá. Porém, nos últimos anos aí a gente tem observado desmonte nas políticas públicas que tangem a questão de saúde mental. Então, nós precisamos olhar para isso com muito cuidado e o fortalecimento de uma rede de atenção psicossocial pode trazer muitas formas de prevenção a comportamentos que são esses os comportamentos, digamos assim, suicidas, né? É muito importante a gente pensar no fortalecimento dessa rede. Agora, o que eu posso falar sobre, então, suicídio, né? As pessoas que falam sobre suicídio, que têm ideias e comportamentos que podem denotar aí, essa questão, né, do suicídio, elas são pessoas que não querem retirar a sua vida através do suicídio. Elas querem retirar a dor e o sofrimento que elas sentem, tá? Então, elas não falam assim, eu vou me matar. Ela, não é que ela quer retirar a vida dela, é que lá no profundo da alma dela, ela quer que essa dor passe. E ela não sabe como fazer isso, tá? Então, o suicídio, ele não tem uma relação direta com transtornos psicológicos, doenças mentais, né? É um comportamento que eu considero muitas vezes até social. Então, assim, a gente tem uma questão que é sim relacionada às questões de transtornos mentais, mas eu tenho que dizer para você que a maioria das pessoas aí, numa porcentagem muito significativa, são pessoas que nem sabem se tem algum transtorno psicológico ou algo que considere como um transtorno mental. Muitas vezes a pessoa tem este comportamento, tem essa ideia suicida e ela não foi diagnosticada, né, com nenhuma questão aí psicológica, porque ela não procurou ajuda. Então é importante dizer isso, né? Hoje o suicídio ele leva 32 brasileiros por dia à morte. É um número muito maior, né, do que o morte por HIV e também outros tipos de câncer, né? Outros não, do que muitos tipos de câncer. E cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos no mundo. É muita, muita, muita gente. A gente tem também uma taxa aí, segundo a Organização Mundial da Saúde, que é que o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens entre 15 a 29 anos. Então, por que a gente tem uma taxa hoje tão grande, né, de suicídio entre jovens? A gente precisa olhar um pouco para isso também e tentar desvendar quais são as questões. Eu acredito que são gerações diferentes, né, que têm aí uma vida completamente baseada em tecnologia, pessoas que muitas vezes não falam sobre seus sentimentos, suas emoções, pessoas que muitas vezes não têm uma rede de apoio, né? Pessoas que convivem muito consigo mesmas, né? Que não têm um apoio familiar adequado, então não tem pessoas realmente de
outras formas aí para amparar. Acho que a sensação de desamparo, ela é uma das causas mais frequentes entre as pessoas que têm o comportamento suicida, né? Então, é importante a gente olhar para isso e, principalmente, através de um outro dado que nós temos, que de 79% dos suicídios no mundo ocorrem em países de baixa e média renda. Então, nós temos aí isso também como um fator que é muitas vezes decisivo para esses comportamentos. Então, é uma questão de saúde pública e é mais do que nunca uma questão que eu tenho falado muito esse mês. Nós precisamos falar sobre a vida, Carlos, porque se a gente foca na doença, se a gente foca na questão do suicídio, a gente também não fica bem, né? E é por isso que é tão complicado e é um tabu tão grande na nossa sociedade falar sobre suicídio. E aí existe uma questão também assim, né? Acho que de 3 ou 4 anos para cá, até menos, é que a campanha do Setembro Amarelo estoura. Por que ela estoura? Porque os níveis de suicídio, eles começam a aumentar drasticamente, né? E aí a sociedade ela é colocada em xeque e as pessoas começam a falar, não, vamos falar disso, porque senão a gente pode ter questões muito maiores, muito mais graves, enfim. Além disso, eu fico pensando aqui no histórico da nossa região, do Grande ABC, nós temos muitas empresas, né? Temos muitas montadoras na região, e existe um número aí, não sei o quanto você tem acesso aos números de suicídio em relação ao trabalho, mas o trabalho é uma das maiores causas também de comportamentos suicidas. Então, nós temos um histórico aqui no ABC, assim, bem grave. Eu tenho um contato aí porque gosto muito da questão da saúde mental no trabalho e já vi casos muito graves acontecendo no ABC. E eu sei por conta das notificações, né, dos municípios e que como psicóloga tenho acesso ali, né, um pouco desses dados, mas é alarmante. Então, nós precisamos falar disso, a gente precisa falar disso em todos os espaços. Seja aqui através de uma live, seja através do seu trabalho, seja através de um ambiente corporativo, um ambiente religioso. Nós precisamos em todos os lugares falar sobre isso. Porque a pessoa que de repente está do seu lado, super bem hoje, amanhã pode apresentar um comportamento que você vai ficar super surpreso sem acreditar que isso poderia ter acontecido, né? Então, as pessoas que cometem ou que têm ideias suicidas, elas não têm cara, né? Elas muitas vezes não falam sobre isso. Então, por isso que a gente tem falado muito sobre valorização da vida e reconhecer que a fala, ela pode curar. Né? Enquanto psicóloga, psicoterapeuta, eu reconheço a cura pela fala, né? O processo de terapia é isso, é você ter o seu momento uma vez na semana e falar sobre o quanto é importante a cura pela fala, né? Legal. Então, acho que é mais ou menos isso aí que eu tenho para dizer nessa introdução. Não, legal. Já são várias informações, aí o pessoal que está entrando aí, que está aumentando a nossa audiência, estamos aqui com a psicóloga Camila Teodoro, diretora aí do Instituto ICATEPS, e só para acrescentar um dado, né, há um plano de ação de saúde mental da OMS, que nos anos de 2013 e 2020 eles queriam reduzir a taxa de suicídio, né, em pelo menos 10%. Esse é o programa deles, né? E aqui, em relação ao Brasil, na verdade, o suicídio aumentou 7%. Então, você veja que contramão aí, realmente, esse tipo de assunto ele tem que ser realmente abordado, mas abordado com critério, né? Entender que a tristeza profunda, a depressão e o próprio suicídio não é aquela pessoa que ela foi fraca, é aquela pessoa que naquele momento não teve uma ajuda profissional ou não teve alguém em volta dela que identificou todo um processo até chegar na morte, vamos dizer, no suicídio, que infelizmente é o final disso, né? E o tema que nós estamos abordando aqui
é muito clássico, né? É muito presente na nossa vida, que é quando a vontade de viver vai embora. Doutora, Uhum. dê para nós aí agora um panorama a respeito disso, para que a gente não confunda uma tristeza com uma depressão. Né? Uhum. Tristeza é uma defesa do organismo. É claro que só um insensível não fica triste diante de uma perda, né? De uma dificuldade, né? Por tudo que nós estamos vivendo. Mas quando que essa tristeza ela acaba virando uma depressão e, consequentemente, isso acaba indo para um suicídio? Porque não é todo mundo que está triste que vai se suicidar. Né? É todo o processo, o caminho até chegar a isso. Né? E como Sim. é que nós podemos abordar e quais são os sinais que isso leva a pessoa? E lembrando a você que nos assiste, continue mandando as perguntas aqui, que nós estamos aqui separando aqui para depois passar para a doutora, tá bom? Tá Vamos bom. lá, doutora. Bom, a sua pergunta ela tem uma forma um pouco mais diferente de responder, né? Porque eu preciso explicar passo a passo como isso acontece. Então, primeiro, nem toda pessoa que está triste tem ideias suicidas. Nem toda pessoa que tem depressão vai ter ideias suicidas. Tá? Então, isso é muito importante. Por quê? A tristeza, ela é uma emoção que na nossa vida a gente vai sentir todas as vezes que acontecer uma situação em que nos deixe mais cabisbaixo, né? Com uma sensação de perda, uma sensação até de luto, mas principalmente quando a gente pensa em emoção, né? A gente precisa falar de questões que são naturais, que são reações químicas do nosso cérebro. Então a gente tem isso, né? A gente precisa ter tristeza na vida, assim como alegria também. Agora, existe uma questão que aí a gente vai partir para a questão de depressão, né? Muitas vezes nós precisamos considerar se a pessoa foi diagnosticada ou não com alguma doença, algum transtorno psicológico. Porque, como eu disse, muitas vezes as pessoas não são diagnosticadas, elas não são notificadas, né, sobre uma doença, um transtorno. E aí nós precisamos tomar cuidado, né? Porque se a pessoa tem, então, um diagnóstico, ela passou por um psiquiatra ou uma outra especialidade médica, ou mesmo veio a psicóloga, eu identifiquei os sinais, os sintomas, a gente tem um critério para isso, né? O que classifica a pessoa com depressão ou não como uma doença é a classificação internacional de doenças, né? E aí, se ela for diagnosticada, a depressão ela tem várias etapas, tá? E aí, se existe, né, nessa pessoa sintomas graves que levam ela a esses pensamentos suicidas, aí sim nós podemos dizer que a depressão levou a essas ideias, né? A sintomas que a gente pode falar e que são ainda mais graves. Agora, quais são os sinais disso, né? E aí, eu tô lendo aqui uma questão da Eliana que ela fala: conheço uma moça caixa de supermercado, ele está sempre rindo, muito gentil. E uma semana chegou a notícia que ele tinha depressão e se jogou de um prédio. Fiquei sem compreender. É exatamente isso que eu tô falando, né? Então a pessoa ela pode ter um diagnóstico ou não, e de repente a ideia surge porque ela tá com sofrimento muito grande dentro da alma dela, né? É um comportamento privado, ou seja, ninguém vê. Por fora tá sorrindo porque precisa trabalhar, então tá lá mantendo uma máscara, digamos assim, né? Mas de repente, para acabar com essa dor, tem este comportamento. Então, como é que a gente pode classificar? Através de alguns sinais. Os principais sinais, Carlos, são frases alarmantes que de repente essa pessoa pode começar a dizer. Então, por exemplo, nossa, minha vontade era dormir e não acordar nunca mais. Vocês já ouviram alguém falando isso? É verdade. É muito forte, né? Ou então, nossa, se eu pudesse, eu não saía aqui desse sofá. Eu tô aqui, ó, não tenho ânimo para nada, né? Então, existem frases que a pessoa começa a falar e que dão sinais de que as coisas não vão bem.
Adorei. Mudanças inesperadas de comportamento. De repente, uma pessoa que era muito ativa, uma pessoa extrovertida, que está sempre sorrindo, anda cabisbaixo, anda mais triste, não vai a eventos sociais, né? Não entra em contato mais com você. A gente está na pandemia, então a gente tem aí, lógico, a gente não vai para eventos sociais, mas uma Vai. pessoa assim que se fecha completamente e que É. você não consegue mais contato, né? Hoje mesmo eu tive o contato com uma pessoa que procurou atendimento para prima e falou assim, ó, eu estou muito preocupada porque ela disse que não tem mais jeito, que ela vai se suicidar porque ela não vê mais razão para nada. E aí, depois eu fiquei preocupada porque a moça não conseguia falar com ela. E aí não teve contato durante muitas horas, né? E depois ela falou assim: ah, eu desliguei o celular, preferi ficar no quarto escuro. Isso é uma mudança brusca de comportamento, né? Você não quer contato com ninguém, quer ficar no ambiente escuro, de repente, ou no ambiente onde ela não tenha contato com ninguém. Também podemos falar sobre a baixa autoestima. Então, de repente, uma pessoa que tinha uma autoestima bastante elevada, ou gostava de se arrumar, ou alguma coisa, né, do tipo, de repente já não liga muito para o seu corpo, seu autocuidado, né, sua aparência. É uma pessoa que é completamente desinteressada por qualquer assunto que seja relacionado à sua vida, né, tanto a vida profissional quanto pessoal. O mundo parece que fica voltado só para ela mesma. Então ela não quer contato com ninguém, ela só quer ficar fechada naquele mundo para ela. É, e principalmente, acho que o que é mais. Acho que vale, né, falar aqui, é quando realmente a pessoa se isola dos outros e não vê nenhum motivo para continuar. Né? E aí ela consegue falar isso em alguma medida, né? Principalmente através desses sinais. Então ela não vê motivo para continuar. Então vou dar um exemplo aqui que eu já vi casos também. Pessoas com depressão no nível mais grave, né? Ela tá lá no pico da depressão, onde tá medicada, tá fazendo terapia, e ainda assim você vê que ela tá lutando para viver ou para sobreviver. E aí as pessoas falam assim: mas fulana, você tem 2 filhas. Você não pode ficar assim. Primeiro que isso não se fala para uma pessoa que está com depressão, tá? E É. aí, segundo, é que não tem o que faça a se motivar, né? Essa pessoa, nem os filhos, assim, nada no mundo, né? Nem um carro importado, nada que é material também. Hã? Ela já tinha os filhos antes de estar doente, quer dizer, Isso, então, em tese, ela... exatamente. É. E aí, eu conheço um caso, né? Onde as pessoas falavam assim para a pessoa: mas e suas filhas, o que você vai fazer? Assim, ela, gente, eu não quero continuar, né? E aí, nesse caso, foi uma pessoa que procurou internação voluntária, né? Ela chegou no hospital, falou: não, eu preciso ficar aqui, porque senão eu vou fazer uma loucura. Então ela reconheceu, né? E ela estava assim no pico, ela estava na etapa mais grave da depressão. Então, a depressão ela ocorre de modo leve, moderado e grave. Geralmente as pessoas que estão aí com níveis elevados, né, de sintomas é que têm essas ideias. Mas a gente não pode duvidar que é outra crença que a sociedade tem, né, de achar assim: ah, mas quem fala não faz, né? Ah, mas quem fala, né? Ó, falou que vai se suicidar, mas ó, só tá querendo chamar atenção. Gente, vamos acabar com isso. Isso é mito, né? Porque a moça aqui mesmo falou, né? A pessoa se jogou do prédio. A gente tem visto muitos casos como esse. Então, nós não podemos duvidar e comportamentos que são pequenos, né? De repente, seu amigo sumiu, você não sabe dele e ele pode estar passando por uma questão aí muito grave, né? Tem uma medida que eu reconheço que às vezes as pessoas não querem conversar sobre, mas é bom se você gosta, se você acha essa pessoa importante para você, reconheça que ela precisa de ajuda e fica lá, dá uma insistida, né? É. Me diz uma coisa.
é uma pergunta que eu já ia abordar, mas eu acho que dá para a gente responder de forma mais completa agora que você já está indo por esse assunto, né? O Tá. que fazer para ajudar uma pessoa nesse sentido, né? Porque Uhum. você, é uma coisa, tem coisas que não se fala para uma pessoa, mas também tem coisas que se fala, né? Então, nesse Sim. primeiro, você começa a sentir, ter essa sensibilidade de que algo está dando errado, que você já deu para nós algum panorama nesse sentido, né? Como que eu, por exemplo, sou médico, tal, posso auxiliar essa pessoa até chegar ao tratamento, né? O que, que eu posso fazer para ajudar, seja do familiar, um amigo, né? O que, que eu não posso dizer para essa pessoa, tipo assim, Uhum. oh, tipo assim, toma vergonha na cara, vai, né? Não, não é. Que frescura é essa, né? Quer dizer, a gente já sabe que não vai falar, mas o que, que a gente nunca deve, é bom você aí trazer para nós, porque até pela intimidade que você tem com a pessoa, às vezes você até acaba exagerando, né, no termo ali, e a pessoa se acaba piorando a situação, tá vendo? É assim, né? Vergonha na cara mesmo, então vou acabar com tudo, quer dizer. Então uma É. coisa leva a outra, né? Então, o que deve fazer, Camila? Bom, a primeira coisa, como você falou, né? É o que não fazer. Então, essas frases que são clichês, né? Que as pessoas falam, olha, você tá com frescura, para com isso, eu já vivi coisa pior. Gente, hum. Porque muitas vezes as pessoas confundem dizer que já passou por alguma coisa tão sofrida quanto, as pessoas confundem isso, sabe com o quê? Com empatia. E você dá um significado errado aí, inadequado para o significado real de empatia, né? Porque muitas vezes a empatia é você reconhecer o sofrimento do outro, mas é dizer também que você não tem como imaginar o que ela está passando, mas que você está disponível para ajudar. Então, acho que a primeira Show. coisa é o que não dizer, né? É não dizer que você já passou por algo pior, é não dizer que é frescura, principalmente porque a dor do outro não é a mesma sentida por você, então a gente não consegue reconhecer o que é que você está sentindo, porque às vezes eu sinto de forma diferente, né? Então, por exemplo, caso de luto. Carlos pode ter um comportamento aí completamente diferente do meu. Eu posso reagir melhor ao luto do que Carlos. Carlos pode passar, sei lá, 10 dias chorando sem parar. E eu posso, no outro dia, viver minha vida aí de forma, né, normal. Agora, quais são outras questões também que dá para a gente pensar aí? Dizer para a pessoa que ela precisa procurar uma religião ou então que ela precisa procurar Deus, porque às vezes a pessoa ela já tem uma crença, ela já é uma pessoa que é praticante de uma religião, né? Seja lá de uma igreja ou qualquer, seja lá o que for. Isso também não é bacana, porque aí a pessoa se culpa ainda mais, né? Então, esse sentimento da culpa que você pode transferir para outra pessoa é muito complicado. É não dizer para essa pessoa que ela precisa sair, esparecer, se divertir, né? A gente tem uma sociedade completamente machista e já vi também, eu tô falando tudo isso porque, né, são casos que eu vivo há mais de 10 anos de Fala. homens com depressão que aí falam assim, não, meu amigo falou que meu problema é mulher e que eu tenho que sair para pegar a mulher. É um absurdo, né? Isso fala um pouco da nossa sociedade, como que ela acontece, né? A gente tem também essas questões, tem as questões relacionadas à religião, a crenças que as pessoas têm, né? Então, não relacionar isso. E também não ficar relacionando, de repente, a doenças, né? Mas você já foi ver o que é isso? De repente você está com alguma coisa no cérebro, vamos procurar um neurologista. Isso acontece também, né? Então É, é uma bagunça, assim. Então vamos limpar tudo isso do nosso caminho e vamos perguntar para a pessoa o que ela está sentindo, né? Alguém falou aqui sobre o poder do abraço, né? Que muitas vezes as pessoas só precisam de atenção, elas precisam de escuta, né? Elas precisam que alguém acolha, que alguém realmente ouça aquilo que ela precisa falar. Então, eu não sei dizer para você algo que seja diferente disso. Acolhimento e escuta.
né? De tentar fazer com que essa pessoa diga para você. E às vezes vai dizer em silêncio, viu, Carlos? Não é de imediato que as pessoas vão se abrir, tá? Mas só o movimento de saber que tem alguém lá próximo a ela, dando atenção, querendo saber como está, fazendo com que ela tenha um dia, um momento especial, já é muito importante. E principalmente começar a fazer essa pessoa lembrar de coisas que ela fazia antes deste momento. Então, antes de você ter essas ideias, ou antes de você ficar tão triste, antes de você ter esta doença, né? Sei lá, um transtorno psicológico, algo que está acontecendo, como é que você era? Como que você se comportava? E aí a pessoa ela vai começar a trazer a memória, né? Ah, eu gostava de ler, eu gostava de ouvir música, eu gostava. Nananã. E aí vai ajudar a pessoa a retomar, em certa medida, todos esses comportamentos que podem ser muito importantes, né? Para a retomada de uma vida que vai ter um curso normal aí. Então, procurar elencar questões, né? Dar palavras de incentivo, colocar pessoas que de repente, eu sinto muita saudade de fulano, ou eu sinto muita saudade da época da escola, né? Muitas vezes as pessoas também sofrem com a doença da saudade, né? Então a gente pode recuperar isso. Eu queria comentar um pouquinho sobre a questão dos transtornos, né? Voltando um pouco. Então, a gente tem, dentro disso que eu estou falando, a gente tem a questão da depressão, né? Que lá no nível mais grave pode levar a ideias suicidas, mas a gente tem também alguns transtornos de personalidade que podem levar algumas pessoas a terem esses pensamentos, né? Então, as pessoas que lidam com transtornos de personalidade, Carlos, elas precisam estar sob acompanhamento médico, né? Com especialistas, elas precisam estar muitas vezes medicadas, elas precisam estar realizando terapia. Só que para chegar nesse momento, né, da identificação e diagnóstico, é necessário esse período aqui que você me pergunta, né? O que é necessário para ajudar as pessoas? A gente precisa dizer, às vezes, para alguém que está muito próximo a nós, que tem alguma coisa errada, né? Que tem alguma coisa lá que não tá legal. E a gente precisa ser sincero, né? Então, vocês que estão assistindo, eu não sei quantas vezes vocês já tiveram contato com uma pessoa que você tá vendo que tá tendo um comportamento inadequado, um comportamento que muitas vezes não vai ser só de tristeza, né? Essa coisa bucólica e que tem a ver com a ideia que a sociedade tem de depressão. Não, às vezes a pessoa pode ter comportamentos aí diferentes e que são complicados de lidar no dia a dia e que podem falar de um transtorno de personalidade que, em alguma medida, né, lá num período mais grave, pode vir a ter aí sintomas, ideias suicidas. Então, acho que é importante salientar isso, né, e dizer que nós precisamos exercitar a nossa comunicação com quem a gente gosta, né, porque exercitando comunicação, tendo uma rede de apoio, conversando com pessoas que nós temos contato, né, de repente, a gente pode ajudar muita gente. E principalmente em campanhas como essa, né, de Setembro Amarelo, ajudar os nossos amigos, as pessoas da nossa família, nossa rede de contato profissional, a entender a importância do Setembro Amarelo, né, de uma campanha como essa. E não só em setembro, falar sobre isso o ano inteiro. É muito importante. Eu acho que o Setembro Amarelo, como foi o mês passado, o Agosto Lilás, para falar sobre a violência contra a mulher, né? Eu acho que você tem esse mês para celebrar, celebrar no sentido de você ter mais informações e de forma mais assim incisiva você está falando sobre o assunto, mas são os 12 meses, eu acho realmente, né, que é um mês para lembrar. E deixa eu te perguntar uma coisa, doutora, há pessoas que a gente vê nas publicações de jornais, na mídia, né? Pessoas que sofreram abusos
e acabam também levando ao suicídio. Essa pessoa ela não passou por um problema de depressão, de tristeza, mas foi um trauma muito grande que ela teve e ela não consegue conviver com isso, né? Isso. Isso também pode levar a aumentar a estatística, né? Porque nós tivemos agora, nesse último mês, falando sobre a violência contra a mulher, né? Tivemos lives também, e isso foi muito esclarecedor para a gente, para o nosso público, mas eu gostaria que a senhora, aos olhos da psicologia, falasse um pouco disso também, sobre essas pessoas que passam por esses traumas grandes, né? De abuso ou qualquer algum outro tipo de trauma, né? Que não, você não parte do processo, né? De tristeza, depressão, mas esse trauma foi tão profundo que causou isso. Ó, eu posso dizer sobre 3 traumas muito grandes aí que as pessoas vivem e que têm esse traço. De abuso sexual, questões relacionadas a guerras, né? A gente tem aqui no Brasil hoje muitos imigrantes, e aqui em São Bernardo mesmo a gente tem alguns atendimentos que são de pessoas que estão fugidas de guerra da Síria, assim, que estão aqui no Brasil há um tempo e sofrem de depressão profunda, Carlos. E outro que são traumas relacionados à luta e perda, né? São 3 principais traumas aí agora que eu tô falando um pouco, que eu tô lembrando, né? E que tem muito desse comportamento suicida como consequência. Então, são pessoas que sofrem, que têm uma dor muito, muito grande, né? E que não conseguem esquecer este fato, esse acontecimento que trouxe tanto sofrimento, né? E aí, como eu falei para você, a primeira medida, né, que vai ter na vida, se não tem uma rede de apoio que é adequada e que realmente ajude, é querer retirar esse sofrimento de dentro de si. E aí acha, né, encontra no ato de retirar a própria vida este na verdade, essa a sensação, né, de que tudo vai ficar melhor. Então, são traumas profundos, né, que vão deixar marcas. E, ó, eu vou trazer outro dado para você, que assim, eu tenho vivido. No consultório é assim, né? Você tem algumas épocas com algumas questões relacionadas a um assunto, aí passa 2 anos, aí você tem outro assunto e as coisas vão mudando. Mas eu tive muita procura aí um tempo atrás de pessoas, homens e mulheres, assim, em torno de 40 anos, que tinham muitas questões com relação a traumas relacionados a abuso sexual, né, na infância. E volta e meia isso vai aparecendo nas sessões, né, aqui nos atendimentos em psicoterapia, não como o fator principal da busca por terapia. Isso aparece lá, de repente, em alguma medida, né? Então, eu fico pensando que hoje... Você vai descascando a pessoa, encontra... Isso mesmo, até chegar na ferida. E aí chega na ferida, a ferida era essa. Era um trauma, era uma coisa que ela guardava 7 chaves e que muitas vezes, né, de forma inconsciente, ela esquece, né? E não quer contar isso. E aí, ela dá uma bloqueada, né? isso, dá uma bloqueada. E aí, quando isso acontece, né, de repente a gente tem aí muitos comportamentos que ocorrem na vida dela hoje por conta disso. Então, são muitos bloqueios, muitos traumas, coisas que estão travadas, ela não consegue se travar, de repente a gente descobre que é por conta de um trauma, esse trauma é abuso sexual, né? Então, eu tô falando dessa idade aí, aproximadamente 40 anos, mas podia ser qualquer outra, tá? Então, vamos pensar que se a pessoa tem 40, ela demorou 30 anos para contar isso para alguém, Verdade, no mínimo. né? Então, olha só a importância da cura pela palavra, né? Desse processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento e que, vamos pensar aí, que se a pessoa tem 40 anos, então ela não conseguiu nunca na vida dela falar com nenhum familiar, nenhum amigo, né? Porque ela teve vergonha, porque ela teve medo de ser julgada, porque ela teve medo de ser acusada. Então a gente tem esses comportamentos também muito frequentes
enquanto atendimentos em psicoterapia, também na sociedade. E a gente pode exemplificar isso sim. E aí, como medida para solucionar esse caso, é o suicídio que vem como, né? Não, eu vou fazer isso porque eu não aguento mais. Isso é muito É, frequente. legal. Doutora, eu queria agora já entrar, continuar esse teu assunto, que você falou que você descascou a pessoa e encontrou esse mal escondido lá, guardado no fundo da alma da pessoa, mas que acabava somatizando ali, a pessoa estava mal, ruim, né? Qual que é a importância de você, então, levar um assunto desse? Se você se sente dessa forma, você que nos escuta, você que nos acompanha nas redes sociais, ou que conhece alguém, a importância, presta atenção, de você falar com um profissional. Porque, num caso específico desse, não é só chegar até o que aconteceu, mas como tratar isso depois. Né? Porque a pessoa pode até desabafar com a pessoa ali, mas a pessoa que está ouvindo, ela não tem ferramentas, ela não tem estratégias, ela não sabe o que fazer depois que ouve. Não se trata de sentar na calçada e chorar junto, né? Você tem que ter ali as estratégias, toda a técnica, toda ali a ciência, né? Que isso se aprende em faculdade, realmente, no estudo, com um doutor, realmente. E qual que é a importância, então, doutora, de você levar essa pessoa até um especialista, né? Uhum. Bom, nós precisamos reconhecer, primeiramente, o papel da psicologia enquanto uma profissão que é uma ciência. Isso Então, aí. a minha função enquanto psicoterapeuta é te ouvir. Só que a minha audição, ela é científica, ela é profissional, ela não é uma escuta qualquer, né? Não é um amigo, não é. Tem muita gente ainda confunde isso. Então, a primeira coisa é isso, é reconhecer o fator, né, os fatores principais aí da busca por especialidades que sejam médicas, né, ou psicológicas para ajuda dessa pessoa. É, e aí, acho que a pessoa que está ajudando, né, ela precisa fazer todo esse movimento mesmo de falar da importância, de dizer o quanto isso pode ser curado, né? Existem muitas pessoas que são muito resistentes, né? O que que a gente faz com uma pessoa que é muito resistente? A gente dá modelo, a gente mostra exemplo, né? A gente procura gente que já passou por isso e que ficou bem e que foi curada de um trauma, né? Hoje a psicologia ela tem diversas técnicas, a gente tem diversas a gente tem diversas atividades, né? Nós temos aí alguns testes também que vão ajudar, mas através da nossa avaliação psicológica, né, que é específica, que é profissional, a gente pode ajudar essas pessoas. Então, quem está ajudando precisa primeiramente fazer essa pessoa reconhecer a importância de um profissional, né? Isso aí. E eu fico pensando, muitas vezes, pensando nesse caso do trauma, né? Que é o que eu vejo também. Eu já vi gente falando assim pra mim, porque eu procurei um neurologista. E aí me falaram que precisava de um psicólogo. Assim, neurologista não tem nada a ver com o caso, né? Mas foi primeiro no neurologista, no médico, pra meio que ter um atestado de que a cabeça tá boa, tá no lugar, né? E não é nada disso. A gente tá falando aí de questões que não foram expostas em relação a emoções, a sentimentos, a traumas, a comportamentos, a situações vividas, né? De repente, coisas que viu, ouviu e nunca mais esqueceu. A gente está falando disso. E é sobre isso que o psicólogo vai trabalhar. É sobre isso que a gente tem a nossa especialidade, né? Nós vamos trabalhar em cima disso especificamente, né, sobre essa questão da fala, né? Como que é um processo terapêutico com psicólogo? Você vai vir aqui e vai expor, né, no seu momento, tudo aquilo que você não fala com ninguém. Para algumas pessoas isso é muito tranquilo, chega aqui, fala, em um mês, parece que contou a vida inteira, mas tem gente, né, que às vezes passa anos e não contou muitas vezes o que é muito importante, né? O que é imprescindível para a vida dele, né? Que demora, tem uma resistência maior. Então, cada um tem seu tempo, mas a psicoterapia ela é eficaz em todos os casos.
E para casos que são mais complicados, é necessário acompanhamento com psiquiatra, porque é o médico psiquiatra que vai medicar, né? Enquanto a psicologia ela é uma ciência e não temos acesso aí, né, à questão de medicamento, farmacologia, a gente sabe qual é a ação das reações químicas que vão ocasionar no cérebro, mas quem vai fazer medicação, quem vai prescrever os remédios, né, se necessário, são os médicos, os psiquiatras. Então é importante que o trabalho do psicólogo esteja sempre juntinho, alinhado a psiquiatras em alguns e outros profissionais aí de outras especialidades, para que seja multiprofissional, para que seja um cuidado integral, né, com as pessoas. Então, acho que a gente tem aí essa questão para deixar marcado. Muito bom. Doutor, olha, você vê, quando o assunto é bom, passa rápido, né? Olha, nós já estamos É. mais de 50 minutos aí conectados aí. Tem Uhum. uma pergunta aqui de uma pessoa que ela pergunta se os jovens, né, os adolescentes que se mutilam, eles podem chegar ao suicídio. Isso Podem, é um sinal que pode ser caracterizado como um sinal? sim. Hoje a taxa de crianças e adolescentes que se suicidam está muito grande, assim, aumentou muito, principalmente a partir dos 14 anos, Carlos, é muito preocupante, né? Mas você sabe que quando eu olho para esse dado, assim, eu não tenho como falar outra questão a não ser sobre a falta de políticas públicas para infância e adolescência. Não tenho, né? Visto que a OMS fala assim para nós, olha, a maior taxa de suicídio está entre os países que são de baixa e média renda, enfim, não sei se é renda, mas eu já falei esse dado. Então tá falando o que para mim? Que são países que não têm uma atenção, um cuidado para a infância e adolescência. Se nos dados mundiais mostram que essa taxa aumentou e que os adolescentes se suicidam aí por volta a partir dos 14 anos, isso é um absurdo, né? Então, nós temos hoje esse comportamento de automutilação entre os adolescentes num crescimento absurdo. E aí a gente pergunta para os adolescentes, mas por que que você faz isso, né? Por que que isso está acontecendo? Ah, porque eu acho que quando eu me machuco, eu sinto uma dor e essa dor me preenche. Assim, o negócio, Uau. né? É bem coisa de adolescente. Só que é claro que esse adolescente está pedindo socorro, né? E ele não está sabendo para quem pedir socorro. Eu tenho uma situação também, né? Esses dias fiquei sabendo de uma pessoa que pediu ajuda e aí falou assim, ó, é hoje, não aguento mais, não tem mais jeito, eu quero me despedir de você. E aí a pessoa falou assim, mas cadê sua mãe? A minha mãe tá na frente da televisão, na sala, ela nem tá vendo eu aqui. Então, isso tá mais do que, né, na cara o que está acontecendo. A gente tem aí uma sociedade que carece de atenção, uma sociedade que carece de comunicação, né, onde Verdade. pais e filhos se falam muito pouco, onde as crianças elas não, em muitos momentos ficam em segundo lugar, né? Eu gostaria muito de que essa sociedade fosse diferente pós-pandemia, viu, Carlos? Porque a gente está Eu tendo aí, são 7 meses, 7, 8 meses praticamente dessa forma aí, um pouco mais em casa. Muitas famílias dizendo que estão tendo mais convivência, outras famílias passando muita necessidade. Mas eu gostaria que fosse diferente pós-pandemia, porque as crianças e adolescentes estão dando gritos de socorro e a gente não está olhando para isso como algo importante. A gente precisa dar voz e acreditar que realmente elas sentem muita dor, elas sentem muito sofrimento e elas ficam traumatizadas à medida que os adultos não dão atenção, à medida que a gente não dá voz para elas, né? Então, o comportamento de automutilação é quase que um comportamento que a gente pode classificar como autopunição, né? O que que eu estou fazendo aqui? Eu só estou atrapalhando a vida deles. Porque sem mim aqui, eles continuam a vida tranquilamente e não tem aqui que pagar minhas contas. Mais ou menos isso, assim. Isso aí. Então, acho que a gente tem que considerar sim quando o adolescente fala de suicídio. Eu também já tive casos aqui, assim, dos pais darem risada na minha cara e falar assim,
queria chamar atenção. Eu falei, não, nunca mais digam isso. Porque criança, adolescente nenhum fala alguma coisa dessa para chamar atenção. E mesmo que seja para chamar atenção, tá chamando atenção por socorro, né? Dizendo Socorro. assim, olha, vocês precisam olhar para mim porque eu tô passando aqui por problemas, eu tô mal, vocês não estão percebendo, estão achando que tá tudo bem porque a gente foi pra uma viagem na Disney, sabe? Então, são essas questões que são muito complicadas e que a gente precisa tomar cuidado. E eu vou dizer para você que eu acho que o que é mais importante hoje é a gente reconhecer a tecnologia como algo que é muito benéfico, mas que as relações ainda, elas vão salvar o mundo. As relações, a comunicação interpessoal, a gente ainda vai ser salvo por isso. A gente só Não, precisa exercitar mais. é. E olha que nós nem entramos no assunto pandemia, né? Eu estava Nem, no. nem falamos. É um assunto ímpar, né? É um assunto não, é uma situação ímpar. Ninguém estava preparado para isso, uma situação sem precedentes. Nós, brasileiros, estávamos acostumados a cumprimentar as pessoas com beijo, abraço. Se você vai para o Rio de Janeiro, em vez de dar um, você dá 3 beijos. Quer dizer, o brasileiro é muito. Houve esse afastamento. E outro dia eu estava no mercado e uma criança ali, em algum momento, ali teve uma ação, e devia de ter o quê? Uns 4, 5, 6 anos no máximo. E o pai e a mãe falou: você não pode fazer isso porque você já é grande. Criança, criança não é adulto, né? Criança, imagina, assim, é difícil para nós que temos em tese um nível de maturidade maior para enfrentar os problemas. Imagina para criança que deixou de ir para a escola, né? Deixou de ter os coleguinhas, né? Deixou de ter aquele convívio social tão importante para o crescimento intelectual e pessoal da criança, né? E ela está enclausurada em casa com os pais sem paciência nenhuma com a criança. Olha lá, a família ficou mais junta, né? Enfim, não sei até que ponto isso aí, em alguns casos, isso é positivo ou não, mas há verdadeiras famílias que estão numa panela de pressão pronta a explodir e a criança não tem maturidade, né? É aquela coisa, passa por isso, no outro dia já tá, faz as pazes, mas a criança vai guardando aquilo dentro de si. E nós nem começamos a falar disso ainda, né? Olha como que esse assunto é tão É complexo, muito né? amplo, né? Mais 4 minutos aí para falar sobre isso e eu vou. Manda bala, doutora. Resolve isso em 4 minutos para depois a gente essa galera aí. É isso. As crianças, elas também sofrem. Eu acho que é importante falar isso, Carlos, que nós precisamos considerar, a partir do momento que a criança nasce, ela já sente, né? Então ela sente frio, ela sente calor, ela sente fome, ela sente falta da mãe, ela sente falta de um pai, ela sente falta de uma cuidadora, ela sente falta, né? E aí a gente fica considerando que a criança, tá em casa, não tem que reclamar. Aí vai no mercado, você tá reclamando do quê? Você vem no mercado. A criança, ela também está sentindo este momento, assim como nós adultos, né? É igual no início da pandemia, eu queria que minha filha desfraldasse. Minha filha tem 3 anos. Aí eu falei, não, imagina, ela teve, assim, ela perdeu tanto quanto eu. Vai ter que ficar dentro de casa ainda nesse processo. Eu falei, não, deixa que seja natural. Então, a gente precisa olhar para as crianças, é igual o que eu falei anteriormente, a gente precisa dar voz, né, às crianças, porque elas também sofrem, só que elas não sabem falar de sofrimento. Elas não sabem falar o que estão sentindo. E aí eu só tô vendo mãe falar assim, tá muito ansioso, tá birrento, tá chato, nanana. Tá, e você adulto, você tá como? Né? Você não tá chato, não tá birrento não, né? Então nós precisamos olhar para isso, para olhar para nós, primeiramente fazer uma autoavaliação do nosso comportamento para depois avaliar o da criança. Porque aquela criança, ela tá sofrendo consequências, ela também tá sendo produto deste momento. Né? Então, acho que o que é mais importante para essa mensagem final aqui, Carlos, é que nós precisamos exercitar o nosso autoconhecimento, o nosso autocuidado. Se a gente não fizer isso, a gente sempre vai estar em função do nosso trabalho, do nosso relacionamento, do nosso, sei lá, de outras áreas da nossa vida.
e nunca olhar para dentro de nós mesmos, né? Daquilo que a gente gosta, aquilo que a gente faz por prazer. Não venha me dizer que você trabalha demais e não tem tempo, porque se você não disser para mim que você não tem tempo, você está sendo um mau administrador daquilo que você precisa fazer e não está fazendo porque não administra bem esse tempo que você tem. A gente consegue sim um tempinho para pensar em coisas que são importantes para nós. E aí, pensando em coisas que são importantes para nós, a gente ajuda, consequentemente, gente que está do nosso lado e precisando de nós também. Perfeito, perfeito. Eu sempre costumo dizer, doutora, que a gente arruma tempo para aquilo que a gente ama, né? É, E a gente tem que começar a amar mais a nossa família. Isso é muito importante. exatamente. Doutora, foi muito bom ter a doutora com a gente aqui, muito esclarecedora. Olha, eu confesso a você que ficaria aqui muito mais tempo, Uhum. explicar para aquele que nos assistem que essa live ela vai ficar gravada para que você possa depois, se você perdeu um trechinho aí, que eu confesso a você que o trecho todo da entrevista, da nossa live, foi muito bom, foi muito positivo. E dizer para a doutora e para quem nos assiste, que nos conhece, sabe que nós somos pré-candidatos à vereança aqui de Santo André, e nós assumimos um compromisso de levar essa política pública adiante. Né? O Instituto, com a doutora, é o nosso parceiro, nos auxiliam nesses casos muito importantes assim, e eles é que vão ditar para nós como que nós vamos seguir nessa política pública, porque esse é um dos papéis do vereador, né? Levar essa assessoria ao executivo, se isso não está sendo tratado da forma adequada, aos olhos da ciência, né? Se é um espaço que nós não estamos ali atuando com responsabilidade, né? Usar com quê? Com que as verbas públicas elas cheguem até o destino de forma mais eficiente e eficaz. Não é só a casa, não é só ter o equipamento, mas também ter pessoas profissionais que podem ali fazer a diferença. Né? Porque às vezes você tem o hospital, você tem a clínica, você tem o centro, mas às vezes as pessoas não estão preparadas. Você tem a escola, você tem as EMEIs, mas às vezes o professor, os supervisores não estão preparados para enxergar naquelas crianças ou naquele universo ali do público ali que faz parte daquele nicho e identificar esses casos, por exemplo. Então, é muito importante que nós tenhamos, sim, políticas públicas que são eficientes e eficazes, para que a gente possa tocar num assunto tão polêmico, tão importante. É um assunto do momento agora, nesse mês, mas eu acho que com essa assessoria que vocês nos dão, viu, doutora, vai ser muito fácil, vai ser tranquilo a gente poder implementar políticas públicas para que a gente possa levar isso adiante. Eu te agradeço a sua paciência, essa oportunidade, todo o seu carinho. E você que nos assiste, continue aí assistindo às nossas lives, sempre trazendo assuntos de grande interesse para a população, para que cada vez mais nós estejamos mais juntos. Muito obrigado, viu, doutora? Obrigada a você, Carlos. Conte com a psicologia enquanto ciência, profissão, uma ciência que é laica, que preza pela validação e busca pelos direitos humanos, a garantia da proteção integral das pessoas e o compromisso social com a sociedade. Conte conosco. Tá bom. Obrigado, um abraço grande. Um abraço, tchau, tchau. Tchau.